Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. E hoje, muito felizes, porque estamos estreando uma tecnologia nova que dá um padrão de qualidade para o nosso programa ainda superior, onde nós vamos poder interagir com vocês. Então, fiquem à vontade aí para colocar comentários, que vai estar totalmente em formato interativo aqui conosco. O nosso programa tem como objetivo a construção de pontes entre o público urbano e o público rural. E hoje nós temos uma honra muito grande de receber um convidado muito especial, o Caio Carvalho. O Caio é presidente da ABAG, recém-eleito, assumindo novos desafios. O Caio já tinha tido o prazer de comandar a ABAG e agora, a partir desse ano, retoma a presidência da instituição, uma das instituições mais importantes do agro brasileiro. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. E eu queria começar a sua apresentação perguntando para você quais são os grandes desafios hoje da ABAG em 2022. Boa tarde, Marcelo, meus companheiros de debate aí, o Tejon, o Roberto, o Alexandre. É um prazer estar com vocês. A gente volta à ABAG com muito prazer. O Roberto já foi presidente também e conhece a diversidade de aspectos de cadeias produtivas e as diferenças entre os elos. Em cada uma delas, nós temos coisas muito díspares, muito diferentes. E eu devo dizer que, claro que nós temos sempre a discussão de quais são as prioridades. Eu já ouvi muita crítica sobre isso, sabe? Se diz que prioridade não deve ser levado no plural, tem que ter prioridade, né? E aí, o que eu queria dizer a você, Marcelo, é que a grande preocupação que nós temos, e tenho discutido com a equipe que entrou com a gente, nós temos um foco, que é o foco que eu chamo do Brasil, digamos assim, tendo como geopolítica o seu agro. O grande negócio brasileiro é o agro, e o grande tema para o Brasil é a geopolítica do agro. Eu comentava isso com vocês um pouco antes, que isso significa uma série de questões, uma série de aspectos que vão desde a questão da competitividade, que passa pela sustentabilidade, produtividade, investimento em pesquisa e desenvolvimento, a procura de diversificação, de agregação de valor, todas essas questões, acordos comerciais, aberturas, tentar reduzir essa pressão enorme que a gente sente que vai ter de todo o processo pós-Trump, de fragilizar as instituições internacionais. Tem um trabalho hercúleo a ser feito, e principalmente a nossa preocupação, e eu tenho conversado, comecei a conversar com o governo e com entidades do setor, é tentar realmente criar uma coordenação público-privada que priorize a visão, digamos, da geopolítica do agro. Eu acho que esse é o grande tema. Legal. Roberto? Caio, alegria ter você aqui conosco e alegria vê-lo de novo na ABAG. Você, de certa forma, respondeu a pergunta que eu tinha preparado para você, mas é o seguinte: em todas as eleições que tiveram no Brasil nos últimos 40 anos, a ABAG sempre apresentou aos candidatos um programa de ação para o agronegócio brasileiro, né? Sempre apresentamos, eu me lembro, no primeiro congresso, chamado As 10 Bandeiras do Agronegócio, há mais de 20 anos, mais de 25 anos, fizemos o primeiro programa de governo da ABAG. Pergunto para você, a ideia é fazer alguma coisa na direção, ouvindo as instituições todas? Como é que você está pensando na eleição desse ano, Caio? Um ótimo ponto, Roberto. Eu sempre estive junto dessas discussões, inclusive junto com você. Então, a gente ajudou, vamos dizer assim, a preparar essas coisas. E a única diferença desse ano, Roberto, que me intriga um pouco, é um ano difícil, um ano complexo, inclusive do ponto de vista eleitoral. Mas nós temos, até estava na minha agenda, primeiro papo eu vou conversar com você, eu vou procurar o Márcio, vou procurar a CNA, e depois, enfim, para a gente poder tentar tentar dar uma reduzida naqueles vários itens que a gente sempre apresentou, para tentar realmente conseguir, Roberto, a minha grande preocupação
que é a descoordenação. Eu tive prestando atenção nos últimos anos, Roberto, e minha preocupação é incrível. Você tem entidades que acham que o problema termina na questão ambiental, você tem entidades que o problema termina no crédito, a gente tem que buscar realmente aquilo que é fundamental. E aí você tem razão. E levar isso para esse governo ou para os candidatos, digamos, que vão estar disputando. O que eu percebo é que a pandemia mostrou algumas questões importantes, Roberto. Uma está me atormentando tremendamente, e eu sei que você também pensa nisso, mas cada vez me atormenta mais. O Estado, com 2 anos de pandemia, o Estado passou de uma forma arbitrária a fazer bloqueios, mandato de vacina, máscara, passaportes, isso no mundo todo. A gente começou a ter a ascensão do Leviatã, como diz os outros, novamente, digamos, trazendo uma certa perturbação no equilíbrio das coisas. Esse desequilíbrio, digamos assim, vai estar presente, sem dúvida alguma, nesse debate de candidatos e no grande tema do agro. O agro sofre demais com essas interferências de governo externos, com proteção, etc. E, obviamente, vai sofrer muito se isso acontecer aqui. Deixa eu dar um exemplo, Roberto, que me atormenta. Quando você olha os preços de commodities, Alexandre, que é essa área sua, você vê lá em cima o preço de óleos vegetais. Vê o do açúcar lá embaixo, a da carne lá embaixo, aí o governo pega e como está alto o preço dos óleos vegetais, para com esse negócio de biodiesel, reduz a mistura do biodiesel, e é isso que me atormenta, Roberto, é o retorno dessa má capacidade, digamos assim, de intervenção de governo. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos sentar e discutir muito, porque isso está me atormentando. É uma conversa antiga, né, Caio? Qual é o papel do Estado, qual é o tamanho do Estado? Esses temas estão sempre colocados à margem das discussões, mas é essencial caminhar na direção mesmo, saber qual é o papel de cada um nesse cenário desenvolvido do país. É isso, porque a gente percebe, por exemplo, veja que detalhe, você pega o Ministério de Meio Ambiente, o rapaz que era relacionado e assessor do ministro anterior, coloca uma dinâmica, digamos assim, de busca de coordenação, melhora sensivelmente a COP26, o Brasil teve uma boa atuação. Então, são coisas, às vezes, simples que merecem realce, né? Alexandre? Verdade. Caio, eu acho que você já trouxe aí uma série de assuntos, né? Muito importantes, né? Eu acho que um tema que tem me preocupado bastante é justamente essa intervenção, por vezes, aí, de mercado, né? Que nós estamos vendo no mundo inteiro, diga-se de passagem, né? Hoje, a discussão que nós já fizemos aqui na Conexão, explicando o que está acontecendo no mercado mundial de adubo, você tem uma concentração de oferta de cloreto de potássio, por exemplo, na Bielorrússia, na Rússia. A gente está vendo a China restringir exportação. Assim, existem países com um marco, talvez não capitalista de mercado, mas capitalista de Estado, digamos assim, que acabam fazendo intervenções e isso, às vezes, justificaria qualquer intervenção de mercado. Entretanto, a gente sabe que o melhor resultado para resolver preço alto é preço alto, tá certo? Não? Porque a oferta vem e a gente tem defendido isso aqui no programa de uma maneira muito forte. A gente vê um agronegócio pujante, a gente vê um ano que provavelmente vai ser outro ano espetacular do desempenho do agronegócio brasileiro. Por outro lado, outros setores da economia não vão tão bem, tá certo? Ou seja, a tendência de termos um padrão crescente de intervencionismo, tentar reduzir preço, etc., é algo que eu acho de primeira ordem para a gente lidar. Então, a construção de uma manutenção de um programa de mercado, né, que respeite aí os princípios de oferta, que a oferta precisa responder, mas ela tem um tempo de defasagem. Acho que isso é um super tema. O segundo grande tema que você trouxe, e eu já falei um pouco aqui, quer dizer, tem questões geopolíticas muito sérias acontecendo no mundo,
tá certo? Eu acho que nós tivemos uma postura que, felizmente, foi mudada nesse último ano, de uma certa desnecessária, né, escolha entre parceiros comerciais ou provocações desnecessárias com grandes parceiros comerciais brasileiros. E eu acho que a gente precisava construir uma cara para o agronegócio brasileiro, que nós somos parceiros de todos os países do mundo, porque a nossa missão é alimentar o Brasil e alimentar o mundo, independente de quem seja. Tá? Então, esses dois tópicos, eu acho que poderiam ser norteadores, né, de um programa comum. E a última coisa, desculpa, Marcelo, estou falando demais, mas é só porque o Caio provocou também aqui uma discussão interessantíssima. Mas eu acho, Caio, a minha impressão é que a gente tem diagnósticos muito parecidos em vários setores, né? Já são anos de debate intenso. E está faltando um amálgama, assim, na minha, sabe? Alguém, né? Algumas instituições que concordem nas pautas fundamentais e que construa a coesão, né, de uma proposta mais elevada, maior, sem entrar, eventualmente, em questões que naturalmente podem ter conflitos dentro de, né, diferentes cadeias, dentro de uma cadeia, mas essa conversa macro é um bom momento para a gente posicionar. Desculpa falar tanto assim, Caio. Não, eu gostei demais, porque até pelo posicionamento, pela questão do Roberto, né? Eu acredito que uma perspectiva diferente, Roberto, que a gente pode ter esse ano na apresentação, provavelmente do Congresso da BAG, inclusive você deve participar conosco, na apresentação do que eu chamo de prioridade, é essa visão, digamos, talvez não entrar em detalhe, falando de seguro rural, parará, mas realmente trabalhar essa questão conceitual. Parece que precisamos trabalhar nisso, porque está tendo uma recaída. E o Alexandre colocou bem, é geral. Veja o Biden com o Biden Economics, veja a reação que está gerando nos Estados Unidos. O cara mexeu no vespeiro. Então, isso é realmente geral, né? E a gente tem que estar acordado e trabalhando nisso, inclusive pensando em quem virá. Porque, como diz o Alexandre, a realidade do Brasil, Alexandre, Roberto, eu vou dar um exemplo, Tejon, Marcelo, um exemplo que me intriga. Talvez vocês vão ficar pensando nisso também. Se você somar o PIB do agronegócio, Alexandre, mais o PIB da Anfávia, da indústria automobilística, dá mais de 50%, Roberto. É um dado relevante, porque tanto o agro, através, digamos, do óleo vegetal, ou da cana-de-açúcar ou do milho, ele interage com o veicular de uma forma fortíssima. Nós estamos falando de mais de 50% do PIB. Então, são exemplos assim que chamam a atenção como nós temos que operar. Deixa eu contar mais um pouquinho, me permitam esse comentário. O que a gente conseguiu? Deixa eu contar um exemplo, Alexandre. Criamos um movimento brasileiro de integração, uma plataforma em que entrou Anfávia, entrou a Única do lado canavieiro, entrou, vamos dizer assim, mais o Sindipeças, porque o sindicato de peças vai ter um desenvolvimento de mercado, Tejon, na medida em que a tecnologia seja brasileira, porque se eu for fazer carro elétrico aqui, vem tudo de fora. Vai ser alemão, vai ser inglês, não vai ser brasileiro. Então, foi criado esse movimento, ele existe, com apoio muito forte, digamos assim, dessas entidades, e já começou alguma coisa dinâmica, porque o governo reconhece quando isso acontece, sabe, Roberto? Você tem essa experiência muito mais do que nós. É aí que o governo reconhece que, opa, tem alguma coisa realmente nova aqui, quando percebe que tem uma coesão em torno de uma ideia comum. O Brasil tem que desenvolver a sua plataforma, tem que ser exportador de automóvel, não só de etanol, de biodiesel, mas de automóvel. E por aí vai. Eu acho que esse, Roberto, insisto para você, eu acho que é o grande tema que a gente tem que pensar, que o Alexandre trouxe a visão macro também, para o nosso congresso esse ano. Está sem som. Que você falou aí? Está sem som. Voltou. Esse negócio da conexão que você citou aí, Caio, foi típico no lançamento do carro híbrido, 2003. Foi uma união de todo mundo, né?
Exatamente. Que é o que o programa procura fazer, né? Unir o campo e a cidade. Exatamente. Eu queria... A gente está vivendo esse momento, ele é mágico, por um lado, mas ele é um pouco assustador, ele é ameaçador por outro, porque a gente não consegue descer a discussão nesse nível, o nível está bem mais baixo, né? Queria aproveitar os introitos todos, e você, Caio, começou com uma questão, se prioridades é uma palavra em plural ou ela é singular. A sensação que me dá é que nós temos uma prioridade: coordenação de cadeia produtiva. Sem coordenação de cadeia produtiva, da iniciativa privada, a gente não consegue dar os saltos do teu próprio exemplo que você acabou de dar com relação ao mundo do biocombustível, onde a gente vai ter que ter produtos como, por exemplo, exportar automóvel. Coordenação de cadeia produtiva. Alisson Paulinelli me disse uma vez algo que, quando entrou no meu cérebro, não saiu mais. Tem uns 4 anos que eu ouvi isso dele. Ele falou: Tejon, não espere mais de governo. É a sociedade civil que tem que se orquestrar, que tem que se organizar. Coordenação de cadeia produtiva. Alexandre mencionou coesão, o Roberto falou também desses aspectos todos que envolveriam o complexo produtivo. Então, a pergunta que fico aqui com você, Caio, temos condição na ABAG de, independente de governo, claro, governo, como você bem colocou, quando vê que você tem um movimento coeso, né, o pessoal vem, porque, afinal de contas, o governo não cria PIB. Quem cria PIB é o empreendedor, é a cooperativa, é a sociedade. Coordenação de cadeia produtiva. Nós temos cadeias produtivas, se você pegar as 10 principais cadeias produtivas do Brasil, elas não são orquestradas. Você tem uma tremenda cadeia produtiva, por exemplo, de aves suínos, que vira e mexe, frango passa fome. Você tem uma cadeia produtiva sucroalcooleira, que eu não sei porquê, o maior produtor de açúcar do planeta permite que o item açúcar seja vilão. Cadeia produtiva da carne pecuária, da carne vermelha. Segundo maior grupo empresarial do Brasil, é JBS. Terceiro maior grupo empresarial do Brasil é Bradesco. E por que não existe uma coordenação da cadeia produtiva, por exemplo, da carne vermelha? Então, o ponto que deixo, Caio, que é uma certa angústia, porque tem a ver com a origem da própria BAG, aqui eu trouxe o livro do Ney Bittencourt de Araújo, inclusive o nome era Complexo Agroindustrial, ou Agribusiness Brasileiro. A questão é essa: temos condição de orquestrar a iniciativa privada para que ela seja um exemplo de organização de cadeia produtiva do antes, dentro, pós-porteira e, obviamente, com um mundo de imagem, que a gente não trabalha e que a gente tem uma péssima atuação do ponto de vista de comunicação pela falta dessa orquestração. Então, o que eu fico aqui, ao mesmo tempo angustiado, com o Alisson Paulinelli, revendo o Ney Bittencourt, podemos, com a iniciativa privada, caminhar no sentido de uma orquestração de cadeia produtiva, ou precisamos sempre do senhor chamado governo, quem será ele? Francamente, eu acho que não interessa mais quem será ele. Eu acho que interessa quem seremos nós, Caio. Mas eu queria deixar para você aí, presidente novo, renova Bill, presidente da BAG. O que você acha? É possível a gente tomar o destino nas nossas mãos? Essa é óbvio do ponto de vista de desejo, né? E a gente tem o direito de ter o desejo, seria isso. Mas nós sabemos, entre nós, o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, nós sabemos que o Brasil tem características que, economicamente, o Alexandre faz essa análise melhor do que eu. O custo do Brasil é tão estonteante e tão deprimente que traz por si só inúmeras dificuldades. Eu me lembro, o Roberto lembra disso,
da gente tentar segurar o pessoal das grandes multinacionais para colocar plantas industriais de óleos vegetais no Brasil, mas eles preferiam colocar na Argentina pela questão tributária, né? Então, nós estamos falando de uma complexidade muito grande de aspectos a serem mudados. Eu pergunto a vocês, eu adoraria ver uma reforma tributária, uma reforma administrativa em 2022. E aí vem a pergunta, em véspera de eleição, alguém vai fazer algum tipo de reforma, né? Então, é como se 22 já fosse, eu já estou torcendo para 23, um novo governo que eu não sei o que é. Agora, de qualquer modo, eu acredito, Tejon, que o grande esforço tem que começar, e aí é importante para mim, de uma visão mais alta. Eu acho que se a gente conseguir, digamos, perpetuar, caracterizar, enraizar no Brasil o conceito que a geopolítica brasileira é o agro, e a gente trouxer, e é inevitável ter o suporte do Ministério de Relações Exteriores, que é quem negocia lá fora entre os países os grandes acordos, as grandes mudanças, né? E também ter a bordo o meio ambiente, até por causa do grande impacto e importância que ele tem nas críticas que são feitas ao Brasil, como é que a gente melhora isso. E o Ministério da Agricultura, que tem feito um trabalho muito bom, mas obviamente sofre com todas as limitações de governo, aí é que entraria o setor privado, desde que com uma visão conjunta. Você colocou bem, se você olhar o Brasil, né, uma análise, por exemplo, que o Alexandre sabe bem, no ano de 2019, nós consumimos 36 milhões de toneladas de fertilizantes. Roberto, em 2020 foi 40,5, 2021, 44. Essa é uma radiografia extraordinária do que é a evolução do agro, do ponto de vista básico de insumo que gera tudo que a gente faz. Claro que a coordenação das cadeias por si, João, requer uma série de aspectos, mesmo falando de cadeias muito conhecidas e antiquíssimas, né? Aquelas que iniciaram o Brasil, a cadeia da cana-de-açúcar e do açúcar. Entre o lado produtor, que é o miolo da cadeia, tem que estar muito mais integrado do que ele está hoje. Então, veja, há uma série de questões, e eu quero ressaltar a você, que cada cadeia produtiva tem uma característica, né? Oi. Olha, assim, nós aqui temos um programa, Caio, tentando conectar o campo e a cidade, tá? E você é uma referência no país do mercado, do setor sucroalcooleiro. Não obrigatoriamente todo mundo que está nos ouvindo nos conhece adequadamente, então, fazendo às vezes aqui de te apresentar, e como você é, no Brasil, uma referência importantíssima no setor sucroalcooleiro. A pergunta que eu te faria é o seguinte: estamos vivendo uma nova era de renascimento do biocombustível? Porque a gente viu, né, um momento lá atrás, acho que o Roberto era até ministro, né? Vimos um grande movimento global, vai ter um mercado mundial de etanol, o Brasil vai ser, né, um fornecedor relevante no mundo. Estamos vendo, né, uma discussão importante. Outro dia, o Paulo Souza, presidente da Cargill, estava falando da leitura de que vem uma onda de biodiesel muito forte nos Estados Unidos, na Europa, que talvez nesse ano, porque os mercados estão muito apertados, não ganhem a velocidade, mas que é inexorável que esse movimento aconteça. A gente está vendo toda uma preocupação ambiental, mercado, né, de carbono acontecendo. Muita gente é cética em dizer, Caio, que é mais uma onda passageira que, como a última, deixou mágoas e machucados, né? Porque muita gente investiu acreditando nisso, não aconteceu na magnitude que se esperava, e a gente amargou aí um longo período de dificuldades do setor sucroalcooleiro. Então, como novo presidente da BAG, né, com uma visão estratégica que você tem desses mercados de combustíveis renováveis, é um voo de galinha que nós estamos assistindo, ou é um voo mais consistente que pode dar um novo salto de desenvolvimento no agro e no Brasil? Como é que você vê esse momento?
Caio, obrigado. antes de você responder, Caio, antes de você responder, eu quero emendar na pergunta do Alexandre e do Tejon, um tema que você conhece muito bem. Tejon, quando eu fui ministro, eu criei as câmaras setoriais por cadeia produtiva. Uma câmara para cada direção tinha uma câmara setorial do setor sucroenergético que participava. Produtor de cana, produtor de açúcar, produtor de álcool, exportação, exportador, crédito, e o governo, os diferentes ministérios que tratavam da discussão. Então, eu criei 27 câmaras setoriais com uma coordenação central na Secretaria Executiva do Ministério. A Câmara Setorial do Setor Sucroenergético, que o Caio presidiu, como o Alexandre lembrou agora, deu um salto enorme. Nós fomos vender álcool no Japão, na China, no mundo inteiro. E o álcool deu uma explosão de crescimento. Criamos o biodiesel, lembra, Caio? A criação do biodiesel, como é que foi? Nossas conversas? É isso mesmo. Eu lembro da reunião. Você lembra da reunião? Pois é. Interessante aquela reunião histórica. Estou escrevendo sobre ela. Bom, mas aí, o que aconteceu, Tejon e Alexandre? Tinha uma ordenação da cadeia produtiva. Nem todas as câmaras setoriais tiveram a mesma estrutura, funcionaram sob uma liderança adequada. Então, nem todas tiveram resultado. Mas esse era um caminho, Tejon. As câmaras setoriais juntavam o setor público e privado, e no setor privado, todos os elos da cadeia produtiva. E funcionou. Agora, Caio, responde ao Alexandre e ao Tejon, porque eu acho que esse exemplo da cadeia produtiva é muito importante. Não, é uma bela lembrança, e o Alexandre traz um tema que, Alexandre, eu convivo com ele há tantos anos e passei por tantas fases, e nós estamos vivendo um momento que eu diria a você que é um momento de amadurecimento. Então, digamos, aquela festa que o mundo ia acabar em petróleo, ou que o mundo ia acabar em... Eu me lembro até que debati uma vez com você, que havia um grupo muito forte de grandes cabeças do petróleo que diziam que o pico do petróleo já tinha acontecido, enquanto que outros diziam que não. Apareceu o shale oil e mostrou que não. O que aconteceu agora, Alexandre, e eu começo a resposta por aí, é que já atingimos o pico da demanda do petróleo. E esse é um ponto relevante. Quando você atinge o pico da demanda, significa aquela velha frase, a idade das pedras não acabou por falta de pedras, mas você atingiu esse pico. Quando você atinge o pico do petróleo, o que aconteceu? Algo que é inesperado, Alexandre, para mim. Eu imaginar que a OPEP casava com a Rússia e que passariam a dar o jogo do petróleo, para mim foi uma dinâmica incrível, porque o americano lá nos Estados Unidos percebeu que o preço do petróleo era muito bom para o shale também. Então, não vamos aumentar a produção porque o preço está bom e a gente viabiliza o shale oil, né? Que é o xisto deles. Então, esse é o primeiro ponto relevante que eu queria citar. O petróleo veio para ficar num padrão de preços acima de 70 ou ao redor de $70 o barril. Esse é o primeiro ponto, Alexandre, que é novo. Isso é novo. Vocês perceberam que na volatilidade que nós tínhamos, nós chegávamos a $30 o barril, íamos a $120 o barril. Agora a gente sai de 70, vem para 65, vai para 80, volta para 75. Houve uma redução muito grande da volatilidade. Segundo, Alexandre, que é importante, nos últimos 10 anos, as grandes culturas de grãos, e aí eu incluo, vamos dizer assim, a cana-de-açúcar e a beterraba, como culturas açucareiras, elas têm mais de 15% da sua oferta para biocombustíveis. O que isso fez? Criou uma correlação entre os preços de energia comandados pelo petróleo e os preços de cereais. Então, eles começaram a gerar uma relação, que também é uma questão nova. O terceiro ponto que eu queria dizer, e para mim isso é relevante, é quando a gente começa a discutir qual é a realidade brasileira, quais são os limites. Você comentava sobre a Europa. A Europa, de fato, atingiu os seus limites. Eu estava lá, Alexandre, quando houve uma reunião em que o governo europeu, né, a economia europeia, cortou todos os financiamentos de indústria de etanol de primeira geração, dizendo que só vai ter financiamento para a segunda geração. Porque eles tinham consciência dos limites deles. Eles estavam no limite. Eles conseguem fazer biodiesel, né, de canola, e não consegue fazer muito mais coisa do que isso. Os Estados Unidos entraram numa linha que, nos últimos 5 anos, houve uma estagnação na oferta de etanol.
E o Brasil absolutamente estagnado também. Então, é um novo momento, é um novo diagnóstico. O Caio. Oi. Pode terminar. Termina. Achei que você tinha terminado. Não, só ia comentar, terminar a pergunta do Alexandre. Então, para frente, o que é que tem de novo para frente? E aí, Alexandre, eu queria falar sobre a grande novidade que está no ar, que é a revolução do chamado carbono verde. O mundo passou a realmente trabalhar a questão da descarbonização. Uma parte dele, vamos dizer assim, só pensando numa visão específica de energia de eletricidade. Não interessa para esse pessoal se a eletricidade vem do carvão, ou não interessa, né? O que é um absurdo. E de qualquer modo, do nosso lado, o carbono verde, Roberto, se eu sou brasileiro, eu estou preocupado se a usina A, B ou C de etanol e de açúcar está com os seus fornecedores certificados. Porque senão eu vou ter voo de galinha se eu não tiver todo mundo certificado, Alexandre. Você tem razão. Agora, o grande passo que eu vejo é o Brasil entrando de uma forma dinâmica, equilibrada e sustentável em áreas onde há água, mas há déficit hídrico muito pesado. Se nós olharmos estrategicamente a grande malha, a nova grande malha de logística que foi criada, você vê muitas áreas que hoje têm uma pecuária extensiva muito pobre, com um potencial enorme de ter agroindústrias próximo aos portos, graças à logística. Eu acredito que nós só faremos o salto que diz a nossa matriz de 10 anos, que o RenovaBio é uma lei, é a lei de renováveis brasileira. Ela determina um crescimento. Se você olhar, ela foi bem feita, porque ela mostra uma certa estagnação até 2025, aí ela volta a crescer. Eu acredito que, à medida em que o Brasil, se Deus quiser, ganhar confiança, se houver confiança, e essa é a palavra mágica de qualquer coisa tipo investimento, a gente vai ter uma agricultura, Roberto, em áreas que você conhece bem, áreas com terras muito argilosas, de alta qualidade, mas de baixa incidência de chuvas, um problema realmente de pouca chuva, que viabiliza com os rios que passam por lá, a irrigação começa a virar outra coisa, além de todo o esforço em genética, digamos, de resiliência. Eu acho que é por aí, eu acho que vai ser um grande salto qualitativo. Mas concordo com você, Alexandre, não dá para pensar em saltos monumentais de oferta, porque vivemos a realidade do limite. O planeta Terra é limitado, e por aí começa a discussão. Ô, Caio, a PwC publicou hoje um estudo que ela fez em 89 países, com 4.400 CEOs de grandes empresas, e essa pesquisa ela vai ser usada lá nas discussões do Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça. Em 2011, 2013, o Brasil aparecia em terceiro lugar como o lugar mais interessante para fazer negócios, para fazer investimentos, que os CEOs globais apontavam. E esse ano, o Brasil já caiu para 10º lugar e foi citado por apenas 4% desses CEOs como um país interessante. Eu quero te fazer duas perguntas em uma e você já comenta as duas. Então, a minha pergunta aqui é o seguinte: o Brasil está perdendo atratividade? Isso vai gerar impacto para o agronegócio brasileiro no curto e no médio prazo? Então, esse é um ponto. Eu queria que você guardasse. Eu já vou engatar e fazer uma segunda pergunta. Na minha opinião pessoal, eu sou especializado nisso, então você divide o meu ponto de vista por dois, porque tem um viés aí de paixão envolvido. Mas eu sinto que o agronegócio fala muito pouco em gestão. E nós fizemos uma pesquisa que 5% dos pequenos e médios agricultores têm excelência em gestão e 20% dos grandes têm excelência em gestão. Aí nós fomos nos maiores eventos de agro do Brasil e vimos que só 3% dos assuntos se fala em gestão. Por que isso não é mais conversado no dia a dia do agronegócio, no próprio congresso da ABAG? Porque tantos recursos, Caio, têm sido desperdiçados por ineficiência de gestão.
seja dos diferentes elos da cadeia produtiva. Ô Marcelo, esse tema é um tema tão relevante que me permita, eu preciso voltar para a década de 60, quando o Theodor Schultz lançou a sua visão que o Brasil tinha uma característica, Alexandre, que a agricultura tradicional ela não derivava de faltar resposta para estímulo econômico, né? Mas ele dizia que as técnicas tradicionais são aquelas que minimizam custos. Então, mesmo com taxa baixa de retorno, o risco é menor, e o que acontece? Durante um longo período, muitas empresas, inclusive agroindústrias grandes, se preocupavam muito mais com essa questão do que com o investimento e o crescimento em tecnologia de ponta, que a gente passou a ver em larga escala com soja nesse país. Você conversa com o agricultor de soja, Marcelo, que entrou em cana agora, ele está dando um show, porque é uma visão muito efetiva de um mercado e de uso de tecnologia. Por outro lado, se você olhar, e o Roberto está nisso há tantos anos, eu me lembro, Roberto, de uma reunião que a gente fez em Guariba sobre a questão do IAA, nós levamos o Barbosa Lima Sobrinho, lembra disso? E debatemos essa questão. O que aconteceu? 60 anos de intervenção do governo no setor, trazendo desconfiança nos 60 anos. Então, Marcelo, a gente agora tem um nível de desconfiança num outro nível. Nós temos uma desconfiança que, de alguma forma, se criou até como imagem. Claro que o Brasil tem feito algumas coisas que não devia, ou comentários que não deve, mas o nível de desconfiança está alto. Mesmo assim, o mundo está num nível de liquidez enorme, e apesar do estudo da PwC, digamos, as grandes empresas que eu converso lá fora, elas adorariam vir para o Brasil, mas morrem de medo de um presidente da República que baixa um ato dizendo que o biodiesel caiu de 13% para 10%. E arrebenta o mercado. Então, o agro é absolutamente sensível a esse tipo de coisa. A gente já corre o risco do clima, corre o risco do mau humor do vizinho, né? ou do relacionamento complexo de políticos. E ainda tem a caneta de governo que traz impedimentos desse tipo. Por isso eu volto, Marcelo, à grande questão inicial que eu coloquei. Se o Brasil entender que a sua geopolítica é o agro e passar a ter respeito por isso, eu acho que essa é a palavra fundamental, ter respeito por isso, decisões desse tipo não podem sair mais. Então eu concordo com o seu comentário que o Brasil perdeu espaço, perdeu mesmo. Aqui entre nós, né, Marcelo? 40 anos que o Brasil anda de lado. O Brasil, como país, há 40 anos, na média, anda de lado. Cresce o quê, Alexandre? 0,5% ao ano? Se der isso, na média. Então, alguma coisa profundamente errada está aí. Então, o buraco realmente é muito embaixo, mas eu concordo com você, nós estamos perdendo espaço de uma forma geral. Só que, eu tenho certeza disso, a menina dos olhos de qualquer investidor que pensa em agro se chama Brasil. Caio, eu acho que agora eu queria assim, amarrar uma ideia que eu venho defendendo com tudo que você está falando, que eu acho que encaixa, né? A gente tem, historicamente, uma leitura, né, e muito feita, às vezes, por economistas respeitados, gente que tem uma visão de mundo, etc., que o agro se contrapõe à indústria, né, era preciso, num certo sentido, proteger a indústria, e o agro, tá certo? E eu acho que a gente superou esse momento. Eu acho que a gente tem que construir um conceito de que é possível nossa sociedade ser uma economia verde, né? E verde no sentido lato, né? Que por vezes quem fala verde olha o meio ambiente com um olhar que a agricultura não participa dele, né? Como se não fosse algo. Mas eu acho que a gente consegue construir, alguns chamam de bioeconomia, mas vamos extrapolar, que nós não estamos falando aqui de aproveitar os recursos naturais das florestas, que são espetaculares, não tenho nada contra, mas um sentido lato do agro, né, pode não ser ele o propulsor da economia brasileira como um todo, mas seguramente é um setor
que pode posicionar o Brasil com uma visão muito diferente. Né? O que mais me angustia, Caio, da perda de imagem que nós tivemos, é que isso não coaduna com a realidade dos fatos. Quer dizer, a gente construiu uma agricultura pujante, a gente, ao mesmo tempo, teve um debate nacional sobre a preservação do meio ambiente, somos capazes, né, de ser fornecedores de alimento e de recursos naturais, de preservação de recursos naturais, e eu acho que isso pode ser um mote, eu colocaria isso como um grande mote das nossos elos aí que enfim, coordenam a agricultura brasileira, como a BAG, como a CNA, de ser a construção de uma grande ideia nacional, que vai envolver a indústria, né, como você estava falando, a indústria automobilística está conectada ao agro, né, a indústria têxtil está conectada ao agro, enfim, a gente consegue construir um projeto amplo em cima desse conceito de uma, né, economia verde. E aí, talvez, Marcelo, ir quebrando essas barreiras com a imagem da economia brasileira, tá certo? Né? Que, de fato, o setor mais pujante acabou perdendo um pouco a imagem por eu acho, uma retórica infeliz, digamos, meio agressiva, tá certo? E desnecessária diante do mercado internacional. Eu acho que valeria a pena a gente tentar reconstruir essa ideia, né? Esse conceito aí para a sociedade brasileira. A nível da imagem, lá na BAG, Caio, acho que foi lá com você, acho que 8 anos atrás, se eu não estou enganado, não me lembro exatamente o ano, fizemos uma pesquisa e apresentamos no Congresso da BAG. Percepção da sociedade brasileira a respeito do agronegócio. Se nós falarmos hoje e perguntarmos qual é a percepção da sociedade brasileira com relação ao agronegócio, nós não temos um estudo que possa dar racionalidade a essa resposta. Pessoas vão responder baseado no que uma ONG falou, outro vai responder baseado no que uma menina de influencers disse. Nós não temos uma pesquisa sobre isso. E nós não temos também uma pesquisa que nos mostre qual é a percepção do agronegócio brasileiro nos 10 principais clientes internacionais que nós temos. Então, essa situação da imagem, aquela pesquisa feita 7, 8 anos atrás, revelou coisas muito diferentes do que era a percepção que nós tínhamos do que a sociedade pensava da gente. A sociedade pensava muito melhor da gente do que a gente achava naquela pesquisa de 8 anos atrás, e até nós tivemos alguns debates ali com alguns sociólogos mais furiosos que não acreditavam que a sociedade tinha uma imagem muito melhor do agro do que a gente achava que tinha. Então, eu acho que o tema imagem, falando para a sociedade, essa colocação que você faz, Caio, de uma síntese geopolítica, isso tem que ser uma bandeira. E a gente precisaria descobrir o que é que a sociedade brasileira pensa de agronegócio, e aqui vai uma provocação, até saber se esse é o nome que nós temos que passar a usar doravante. Eu concordo com você, acho até, Tejon, que é interessante isso, porque o pós-pandemia, ao meu ver, a pandemia alavancou a importância do agronegócio de uma forma talvez até maior do que aquilo que a gente pensa. Enquanto todos ficavam em casa, o agro não parou, e isso tem um apelo, tem uma imagem importante na sociedade. Eu não tenho dúvida que isso tem um apelo diferencial. Mas acho que é uma coisa a pensar, vamos dizer assim, o que eu digo é que como olhar essa questão macro, porque as cadeias são muito distintas, e, aliás, as regiões também trazem visões muito diferentes, né? Eu estava olhando os trabalhos todos, eu acabei de ler o livro, viu, Alexandre? Complicado do nosso ex-presidente do Banco Central, muito amigo do Zé Roberto, o Afonso Celso Pastore. E o Afonso Celso Pastore, há um momento, Roberto, em que ele analisa o salto de produtividade que o Brasil fez, que é o que o Alexandre dizia. E isso significou uma redução de custos importante, um ganho de competitividade. Mas algumas regiões, muito pouco. Ele cita o Nordeste, com uma recuperação muito pequena. Ou seja, seria preciso olhar para uma região como essa
com uma visão diferenciada para que o agro possa florescer em regiões como essa. Se você olhar a micro-realidade, Alexandre, de frutas, é um show que se faz lá, né? Mas se você olhar para outros setores, não. O Roberto se lembra, Roberto Rodrigues, ele foi inovador e em Guariba houve um crescimento. Eu estou falando da década de 70, não vou dizer muito porque parece que a gente está muito jovem, mas havia, naquela época em Guariba, um experimento em larga escala do que passou a ter um nome bonito. Hoje chama Integração Lavoura Pecuária ou Floresta. Naquela época, a gente fazia amendoim e soja com cana. E eu peguei essa ideia, Alexandre, e testei no Nordeste. Alexandre, o resultado foi espetacular. Nunca foi adotado. Então, tem algumas coisas no Brasil, Tejon, que as regiões também diferem demais e trazem dificuldades. Mas eu insisto que acho que essa visão macro de imagem se insere na visão macro que o Alexandre traz, que precisa ser buscada, e eu entendo que essa é a visão da geopolítica do agro que nós temos que buscar. Eu acho que o jogo começa por aí. Bom, o Caio, eu queria colocar um outro ponto para a discussão nossa aqui, o seguinte. Hoje saiu o resultado da China. A China cresceu 8,1% no PIB de 2021 e vai ser feita uma reunião lá do governo para definir a meta de 2022, que deve ficar entre 5,5% e 6%, mas os economistas estão vendo que a China vem se recuperando e aqueles temores maiores que existiam estão sendo superados. Isso é uma boa notícia para o agro brasileiro, porque a China forte comprando os produtos do agro dá uma perspectiva muito positiva. Como é que você vê essa questão da relevância da China na nossa balança comercial e o que a gente pode fazer também para pulverizar mais essa pauta de exportação, seja de produtos e seja de países? Eu acho, Marcelo, que você tocou num aspecto chave, que é diluir um pouco essa coisa concentrada que nós estamos vivendo. Eu me lembro uma vez, eu era presidente da Câmara, o Roberto me mandou para a China para ir discutir o problema dos milhares de navios parados porque a China encontrou uma bolinha de soja amarela ou vermelha no meio do porto e travou tudo e os preços despencaram. Então, a gente tem que saber lidar comercialmente com essa gente e nós temos que saber buscar essa diversificação. O que me atormenta é que os ricos, a gente fala dos Estados Unidos ou Europa, a gente tem uma dificuldade enorme de vender. O Brasil vende para Middle East, né, norte da África, vende para a Ásia de uma forma geral e acaba, obviamente, sendo esse o nosso grande mercado, além de alguns países latino-americanos, mas num peso muito menor. Eu acho que, dentro dessa visão de geopolítica do agro que eu digo, vamos dizer assim, a lógica passa por um relacionamento mais íntimo público-privado no sentido da defesa do Brasil nesses grandes temas e também passa pela realidade da OMC, Marcelo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Olha você, Marcelo. O Brasil ganhou a discussão de lavada na OMC contra os subsídios que a Índia, e suporte à exportação, subsídios de uma forma geral, que a Índia dá ao açúcar. A Índia recorre no vazio. O que é no vazio? O Trump desmoralizou a OMC, não deixou nomear novos juízes, e a gente vai ficar um tempo esperando o que é que vai acontecer para que essa causa que ganhamos tenha sequência, né? Então, há um esforço enorme que o Brasil tem que fazer junto à OMC, e aí é que eu digo que não é um esforço só de governo. Nós temos que fazer isso juntos, temos que planejar juntos. Essa é uma missão público-privada ou privada e pública de grande interesse do país, da geopolítica do brasileira, né? Então, esses temas todos são muito relevantes e eu insisto nisso que provavelmente, se a gente for fazer um levantamento, o Tejon vai descobrir. Hoje, a partir de hoje, eu acho que o governo que ganhar a eleição
e que der força e prioridade ao agro, com esse timbre que nós estamos colocando aqui, vai ganhar muito apoio da sociedade, mas é uma coisa a ver pelo Tejon. Muito bom, eu creio que sim, Marcelo, porque isso tem vínculos com o povo, é alimento. Agora, a gente tem que aprender a conversar, né? E imaginar o seguinte, nós somos vendedores, então tem que ter uma cultura de vendedor, né? Que está nos faltando como um todo no Brasil. Roberto? Marcelo, deixa eu entrar nessa conversa tua com o Caio sobre China. Tem um dado novo também que vale a pena comentar, viu? Você sabe que a China foi, no ano passado, nosso maior mercado. 34% da exportação do agro foi para a China. 34%. Um terço foi para a China. Estados Unidos foi menos, foi bem menos. Foi 7,5%. Só que as exportações dos Estados Unidos cresceram 30% em relação a 2020. Da China cresceram 20% só. Então, essa diversificação é importante. Com alguns números são pequenos, mas olha só. 30% dos Estados Unidos e 20% a China. A Europa vindo também. Agora, o Irã cresceu 75%. A Tailândia cresceu 38%. Então, na verdade, nós estamos diversificando outros destinos. É muito importante isso aí no teu comentário. Legal. Um outro ponto aqui dessas questões internacionais, hoje a mídia também publicou uma notícia que, de certo ponto, ela é preocupante para nós brasileiros. De 2015 a 2020, o número de brasileiros que foram morar fora do Brasil cresceu 55% e atingiu 4,2 milhões de brasileiros hoje vivem fora do Brasil. Na visão de vocês, o que nós estamos... Por que o brasileiro está perdendo a esperança de encontrar horizontes melhores aqui dentro do nosso país? E uma coisa que é preocupante, que nesse percentual de perda de mão de obra ou de cidadãos, tem um percentual muito alto de PhDs, mestrados, técnicos especializados e tal. O que o país precisaria fazer para resgatar o interesse do brasileiro em viver aqui no país? Marcelo, eu acho que o Caio já deu uma chave importante aí. O Brasil não cresce, né? A gente tem uma realidade que eu vivo, né, pessoal. É difícil convencer quem é do agro que o Brasil não está indo bem. É muito difícil, é uma coisa assim que parece que você está num outro planeta, você é um ser de outro planeta, né? Mas eu dei aula de desenvolvimento econômico, macroeconômico, por 17 anos, tá certo? O exemplo, Marcelo, de fracasso histórico sempre foi a Argentina, né? Em termos de você pegar o crescimento secular da Argentina, que estava entre os 5 países mais ricos do mundo lá no começo do século XX, e hoje é um país de renda média e que está se distanciando dos países mais ricos. Mas nós também estamos. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo até 1980. Pouca gente sabe disso. Cresceu mais que a China, cresceu mais que o Japão. Ali por volta dos anos 80, para mim, a coisa mais curiosa para quem estudou na história da agricultura e tal, exatamente nos anos 80, o Brasil se perdeu como país em termos de crescimento. O Caio estava dando um número, a renda por habitante no Brasil não vem crescendo, está estacionada. Cresce 0,5%, gente. Por habitante, teve ano que a gente cresceu mais, mas a população cresce. Então, a verdade é que a gente está vivendo uma estagnação de renda que, de novo, quem é do agro não vem sentindo, porque a gente... E foi justamente a partir dos anos 80 que o patinho feio da economia brasileira, que era a agricultura, em termos de importávamos alimentos, inflação de alimentos, toda a discussão dos anos 70 era dizer que a produção de alimentos não respondia a preço. O Caio trouxe aqui a ideia do Schultz, e aí a tese do professor Pastor era justamente para mostrar que a agricultura respondia a preço, e para mim é um grande momento. Nos anos 80, o Brasil se perdeu. Nos anos 80, a agricultura se encontrou, tá certo? Eu acho que a agricultura... Essa é uma longa pergunta, tá, Marcelo? Mas acho que a agricultura tem muito que ensinar. O que deu certo no agro? Por que deu certo? E a verdade é que, do ponto de vista macro,
nós somos um país que estamos nos distanciando dos países mais ricos do mundo, sem que a gente perceba, tá certo? Não percebe porque o tempo vai passando e as oportunidades vão nos distanciando. Então, quem é mais qualificado acha um caminho que provavelmente vê muito mais atração, né, num país que cresce, mais seguro, etc, etc. Então, eu acho importante há uma desconexão de percepção de quem é do agro brasileiro com o que é a realidade da economia brasileira, Marcelo. E eu acho, para muita gente na nossa sociedade, não há tantas oportunidades quanto há hoje no agronegócio, tá certo? Que é o setor mais pujante do Brasil. Eu acho que essa é a minha leitura dessa sua pergunta tão importante. Eu acho muito importante. Marcelo, a história da Argentina é uma história de exportação de capital e de pessoas, de alta qualificação. O Brasil nunca exportou gente e todo o capital era reinvestido aqui. Pergunta por aí no mercado se não tem muita gente investindo no exterior, tá certo? E a gente está vendo migração para o exterior. Não precisamos acertar a macroeconomia brasileira, viu, gente? Porque eu acho que isso é um pedaço. E o agro tem muito para contribuir, porque é um setor, de fato, muito dinâmico e muito competitivo. É importante, Marcelo, para complementar o que o Alexandre falou, eu estou vendo aqui, eu acho interessante comentar isso, no chat que corre aqui do lado, o Jair Barraca faz um comentário que o investimento no agro continua muito forte, ele cita Jataí, lá em Goiás, em que não temos mais terras disponíveis para plantio de soja, as áreas degradadas estão todas sendo ocupadas. Esse comentário do Jair é a maravilha que o Alexandre comentava. A gente está fazendo isso com uma capacidade competitiva muito maior que dos norte-americanos em soja. Correto. Esse é o primeiro ponto. Então, é um banho de loja excepcional em áreas que o Roberto se lembra, na própria Exalc, na década de 70, áreas de cerrado que a gente achava que nunca seriam aproveitadas no país, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Mas o segundo do comentário do Jair, e que tem a ver com isso que nós estamos falando, é que, se você olhar das áreas econômicas do Brasil, o agro ainda segue empregando, dos poucos setores que seguem empregando. Então, há muitos setores que perderam a capacidade competitiva, a gente deve dizer, e o pessoal que tem interesse nessas áreas está indo para fora à procura de outra possibilidade. Mas acredito eu que, vamos dizer assim, voltando naquele comentário inicial do Tejon, as cadeias produtivas agregando valor em indústrias ou em agroindústrias têm a capacidade de realmente segurar essa gente competente no nosso país. Problema de liderança. Você tem uma cidade bem liderada, ali existe prosperidade. Ao lado, a 30 quilômetros, outra mal liderada e existe sofrimento. Eu tenho uma convicção comigo... É uma questão de liderança, sem dúvida alguma. Seguindo essa linha aí, Tejon, eu tenho uma convicção comigo que no Brasil nós temos um individualismo muito grande. Então, por exemplo, os líderes políticos, os partidos, eles fazem um programa para eles não fazem um programa para o Brasil, né? E quando um líder vence a eleição, ele passa a ser presidente de todos os brasileiros, né? Então, esse jeito de ser nós não temos aqui no Brasil. Então, nós precisamos mudar isso, seguir alguns exemplos que a gente vê aí fora, né? De trabalhar, diminuir um pouquinho as diferenças, né? E trabalhar todo mundo mais com o mesmo propósito, né? Então, eu acredito que esse individualismo nosso de pensar nos seus programas políticos individuais, nos partidos de forma individual, é um dos fatores que prejudica muito isso. Viva as cooperativas! É isso aí. Bom, gente, o papo está muito bom, mas já estamos chegando já no final do programa. O Caio trouxe aqui muita luz aqui para o programa, passou muito rápido, viu, Caio? Então, a gente queria te agradecer aí a sua presença, foi fantástico. Esperamos te receber aqui outras vezes e parabéns pelo novo desafio que você assume. E a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos internautas que estão nos assistindo. Nós temos muitos jovens e muitos profissionais sêniores. Então, se você quiser
dar 2 recados diferentes para esses públicos diferentes, fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto, Tejon, Alexandre. Aprendi muito, foi muito interessante. Vocês me deram um retorno excepcional para que a gente possa realmente ajudar nesse período de transição que a gente vai viver. Esse novo mundo que nós estamos vivendo é um mundo que, se o Alexandre estivesse falando no meu lugar, ele estaria falando muito melhor do que eu. É um mundo que vem com a volatilidade econômica do conceito de Friedman, Keynes, a gente entra agora na necessidade de regulação, alguém se lembrou de Keynes, e assim vai ser. Mas o Brasil tem que fazer a lição de casa. Eu acho que o grande retorno para quem está nos ouvindo, primeiro, gente, quem está no agro, é importante salientar, quem está operando, quem está iniciando, digamos assim, uma definição de vida, tentando escolher uma faculdade, gente, o nosso negócio é agro, o agro é o negócio do Brasil. Vamos investir nisso, vamos acreditar que vamos amadurecer. O Roberto tem uma frase que eu sempre gostei muito, ele dizia que a esperança é o combustível da vida. A nossa esperança é que o sistema político amadureça e que nós, cidadãos, saibamos colocar o nosso voto e o nosso interesse para que esse amadurecimento se reverta para aqueles jovens que vêm junto conosco esperando dias melhores. Gente, muito obrigado. Espero que a BAG possa cumprir aquilo que ela precisa fazer, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Alexandre? Bom, um prazer enorme, cara. Muito obrigado, né, pela presença, sempre iluminada. Queria dizer, Marcelo, só para fazer um fechamento, tem uma pergunta que veio do Jair, e eu acho que se a gente passou uma impressão contrária, tá, mas, de fato, Jair, acho que o Brasil vive no agro maior onda de investimento, talvez, da história. Nas nossas contas econômicas aqui, é o maior resultado da história que a gente já mediu, em termos de renda bruta, renda líquida, é um negócio espetacular o que nós estamos vivendo. Não tem precedente na nossa história e, internacionalmente, é difícil encontrar um movimento dessa natureza. Então, de fato, eu acho que o agro está assim, servindo para atenuar, né, os problemas que outros setores da economia estão sofrendo. Eu acho que essa é uma mensagem muito positiva, que vai marcar o ano de 22, e pelo andar da carruagem do que está acontecendo no mundo agrícola internacional, teremos 23, 24 aí como anos ainda bastante pujantes. Roberto? Ô, Marcelo, bom, quer dizer, eu conheço o Caio há quase 70 anos, então somos amigos desde a infância. Então eu queria lembrar um fato: o Caio presidiu o Planalçuca. O pessoal mais jovem nem sabe que é Planalçuca. O Planalçuca foi extinto em 1990, já faz 30 anos que acabou o Planalçuca. Então, eu lembro do mas era um órgão Então, era um órgão de pesquisa do IAA, Instituto do Álcool, e o Caio presidiu o Planalçuca. E ele contou uma história aí que eu queria completar um pouquinho. Nós criamos lá em Guariba essa coisa soja e cana, e começou a haver muita crítica para dizer, esse negócio de cana vai tomar conta do Brasil, vai acabar a comida. Então nós criamos um negócio de soja e cana, feijão e cana, amendoim e cana, para mostrar que é o contrário. Onde a cana entrava, mecanizava, tinha mais mão de obra preparada, mais mecanização, mais gestão, é possível produzir comida antes não produzia. E o Caio criou, então, no Planalçuca, um programa chamado Cana e Alimentos. Lembra, Caio? Opa! Cana e Alimentos. 1975. Isso é pelo Brasil estimulando o negócio. Os canagais brasileiros passaram a ser produtores de alimentos. Isso foi uma grande demonstração de que com ciência, tecnologia e gestão é possível evoluir muito no agro brasileiro. O Caio fez um grande trabalho no açúcar, fez um grande trabalho na Câmara Estadual de Açúcar do Ministério da Agricultura. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. João? Caio, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O agro, para mim, é um grande Lego, com peças dispersas, à espera de um montador. Seja muito bem-vinda e que você seja uma parte fundamental da montagem desse grande Lego que é o agro brasileiro,
nas cadeias produtivas, ressaltando a lembrança que o Roberto deu das câmaras setoriais. Portanto, Caio, sucesso e saúde acima de tudo. Obrigado, Tejão. Bom, Caio, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Você engrandeceu muito o nosso programa. Queremos te receber mais vezes aqui. E eu queria fechar a minha apresentação, quero dar os parabéns ao setor de frutas brasileiro. O setor de frutas rompeu o ano de 2021 uma barreira psicológica muito interessante aí na exportação de $1 bilhão, né? Chegou a 1,06 bilhões de dólares de exportação, crescendo aí 20%, um crescimento robusto. Parabéns aí à turma da manga, à turma da maçã, da banana, do abacaxi, de todas as principais frutas brasileiras que têm um espaço ímpar aí para ser ocupado mediante um bom trabalho de produtividade, qualidade e logística que o Brasil vem a fazer. Parabéns a todos os produtores de frutas do Brasil. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos internautas que estão sempre aqui nos prestigiando e esperamos vocês novamente na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite, boa semana e saúde para todos. Abraços. Obrigado, um abraço.